gratidão a Deus pelo 62º aniversário da nossa igreja, que durante esses 62 anos viveu e pregou o amor de Deus. Vamos todos em pé, leiam com os olhos os versículos aí transcritos no nosso programa desta noite, Salmo 7, 17, Jeremias 33, 12, quando está transcrito. Estamos juntos? Darei graças ao Senhor por sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Dei graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor real dura para sempre. 62 anos vivendo e pregando o amor de Deus, agradecidos ao Senhor por todas as bênçãos. Por isso nós vamos dar graças a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, através da nossa igreja. Graças a Deus.
Portanto, esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos, pelo tempo do Senhor. Também, próximo domingo, nós não teremos atividades aqui na igreja, nem de manhã, nem à noite, para que os irmãos possam, com tranquilidade, ir exercitar o seu direito de cidadania, o seu voto. Então, próximo domingo, não teremos nem atividade nem na noite. E se houver segundo turno, e a 30 de outubro, teremos atividades somente pela manhã. Mas antes disso, no próximo sábado, a Isa estará agradecendo a Deus dos 15 anos da irmã Raíssa, sábado às 15 horas. E você é convidado a vir participar desta celebração de gratidão a Deus. Estejamos orando pelos nossos missionários de missões nacionais, a primeira campanha missionária, e no próximo dia 9, de hoje às 15 da manhã, estarão aqui conosco a missionária Germana Mateus e o coordenador de missões nacionais do nosso estado, pastor Carlos César de Carvalho Furtado. A missionária Germana e seu esposo são apostólicos, são missionários da nossa junta, participam do navio que navega ali na região amazônica, atendendo as pessoas
Lembrando também que estamos convocando todos os membros da igreja para a nossa Assembleia Geral no próximo domingo, dia 16 de 10 às 11 horas da manhã, onde estaremos elegendo a diretoria e o Conselho Fiscal para o biênio de 2023 e 2024. Damos as boas-vindas aos irmãos que estão conosco nesta noite, a vocês que nos acompanham pela internet. É uma alegria estarmos conectados. E você que nos visita nesta noite, por favor, se coloque em pé agora, para que possamos contemplá-los e dar o nosso sorriso gracioso com o nosso coração. Rafael, Tassi, Filho, Edmund, Alva, quem nos visita, por favor, permaneça em pé para receber uma lembrancinha da igreja para você, com moderação, adotar o seu coração. Recebendo assim a nossa palavra de gratidão nesta noite, Deus conosco, e que Deus continue abençoando a cada um dos amigos, dos irmãos que nos visitam nesta noite. Deus abençoe a todos por sentar. E agora você vai aproveitar este momento de prelúdio e vai orar ao Senhor, agradecer a Deus o que Ele tem feito na sua vida. Faça isso agora, onde você estiver, até no santuário, e você que nos acompanha pela internet também poderá derramar o seu coração diante do Senhor agora. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu observo que no texto diz que até as mulheres e os meninos se alegraram, coisa que não mencionavam naquele tempo. Não eram nem contados, só o nome. Mas hoje, irmã Maria José, não é contada essas pessoas. Amém?
feitos do Senhor nas nossas vidas.
exaltando para você as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. De meu coração, o meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Vamos cantar isso junto, Espírito, cante. Espírito, enche mais uma vez, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, você te eu peço, Espírito, enche o meu ser. Somente vocês, levante as mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. Mais uma vez, experimente a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, você te quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. Meu coração, meu coração eu quero levantar diante do teu altar, diante do teu altar. Mais uma vez para terminar, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. Aleluia, Senhor, tão bom você derramar nosso coração na presença do Senhor, né? Essa música que nós vamos cantar agora será hoje, minha oração, e fala sobre o amor de Deus para as nossas vidas. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim.
altos, né? Ele abençoando os amados irmãos. Sessenta e 62 anos vivendo e pregando a voz de Deus, testemunhando a fidelidade do Senhor. Deus tem sido fiel para conosco. E o que Ele espera de nós, que também sejamos fiéis a Ele. E este é o momento em que nós podemos exercitar a nossa fidelidade, colocando a nossa vida diante do Senhor. Salmo 96, versículo 8 diz: Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus atos, trazendo ofertas, mas com alegria e gratidão, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você está aqui hoje à noite, que você diz minha oferta para dedicar ao Senhor, neste momento, uma música instrumental, com gratidão, com alegria. Tem a oportunidade de colocar sua vida diante do Senhor através dos ritmos e da adoração. Ajuda-nos para que em tudo possamos entender a tua vontade e viver no centro da tua vontade. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, o povo da igreja irá louvar o Senhor neste momento.
Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Essa é a nossa certeza quando estamos com o Senhor diante do Senhor. 62 anos vivendo e pregando o amor de Deus, proclamando a salvação. Hoje pela manhã nós fomos abençoados com a palavra de Deus sobre a instrumentalidade do nosso querido pastor Xavier, Reinaldo Xavier, esposo da nossa ministra de música. Olha como a igreja é abençoada, está vendo? Oh, glória, né? E hoje à noite nós vamos continuar sendo abençoados com Deus, porque Ele, o Senhor, usa os seus servos para compartilharem aquilo que Deus tem colocado no coração deles para o nosso coração. Por isso eu peço a você, carinhosamente, nesse momento, que coloque o seu coração, a sua mente, disponível para ouvir o que Deus preparou para o seu coração nesta noite, através do pastor Reinaldo Xavier. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua amada igreja, amém? Amada igreja que está cada dia mais amadurecendo os seus 62 anos. É com alegria que nós estamos aqui essa noite. Hoje é noite de celebração. Eu quero dizer a cada um membro e congregado de Monte Tabor, parabéns, parabéns, parabéns por marcar a história com a sua presença nesse tempo, servindo ao Senhor nesses 62 anos. E certamente Deus ainda há de fazer grandes coisas nesse lugar, amém? Eu creio, e para isso Ele quer contar com você. Meus amados irmãos, pela manhã estivemos compartilhando a palavra do Senhor, onde citamos algumas das muitas características de uma igreja que vive e que mais, além de viver, prega o amor de Deus. E essa noite nós vamos falar sobre a igreja que vive e ela é marcada pela submissão à autoridade de Cristo Jesus, o Filho de Deus. A igreja está na submissão plena de Deus, amém? Então eu preciso da sua atenção para a palavra de Deus, para que o Senhor continue fazendo o que Ele tem feito aqui, no nome de Jesus. E para isso eu quero pedir a você, olha Deus, diga Senhor, em nome de Jesus, fala comigo nesta hora. Eu prestei culto, estou prestando, adorando o Senhor, exaltando o seu nome, louvando o Senhor, falando contigo, orando, mas agora fala comigo, Senhor. Deus, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença e pedimos que o teu Espírito Santo venha nos trazer, Deus, a clareza, que cada mente esteja cativa, Deus, a tua palavra, para que essa clareza chegue a nós e possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, Senhor. Te damos graças, porque o seu Filho Jesus Cristo nos salvou. E o Senhor deu a Ele toda a autoridade. E por conta dessa autoridade, nós hoje somos seus servos, livres pelo seu precioso sangue. Se conosco nessa hora, Deus, nos usa para o louvor da tua glória. Então permita, Deus, que eu impeça a ação do teu Espírito por meio da palavra. Tenha misericórdia das minhas limitações, Senhor, e nos usa para a glória do seu nome. Em nome de Jesus.
Amém? Quero pedir sua atenção para que você abra a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo de número 5. A igreja que vive e prega o amor de Deus, ela reconhece Jesus como sendo sua máxima autoridade. Glória a Deus. Quantos ainda não acharam, digam, espere. Eu ouvi os espere, então eu espero. Agora sim. Glória a Deus. Antes de ler, eu queria que você tivesse sua atenção para você poder ver. Nós estamos falando aqui de um momento lindo, um momento maravilhoso, um momento de celebração do ministério de Jesus, onde ele diz da sua divindade. Ele tem a oportunidade de falar quem ele realmente é. Mas essa afirmação causou um alvoroço, uma inquietação no meio de um povo, uma categoria de pessoas, mas tudo isso era mistério que acontecesse. Jesus cura um homem paralítico num sábado, gerando inquietação, e eles encontram então um motivo para intentarem contra o Senhor Jesus. Mas Jesus permanece firme, convicto do seu ministério e faz afirmações importantes que precisam nortear essa pregação nessa noite e marcar a nossa vida, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus que tem toda a autoridade que do céu o Pai foi dado. Amém? Então, passando o milagre que Deus fez, Jesus fez curando um paralítico, a gente vai ler a partir do versículo de número 19. Está escrito assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Nós estamos em que versículo agora? Essa é a igreja veneranda, que está ali lendo, acompanhando. Glória a Deus. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que quem vê a hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo,
e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, estas eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, este mesmo é o que me tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, a quem tendes firmado a vossa confiança. Porque, se de fato credes em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amados irmãos, como foi dito aqui no início, Jesus foi interpelado pelos judeus. Mas por que esses judeus interpelaram Jesus? Porque a autoridade naquele tempo era constituída pelo Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens que julgavam todas as questões que existiam no povo. Só que chegou alguém com uma autoridade e isso inquietou o Sinédrio. Isso era uma ameaça para eles. Mas então eles intentaram contra Jesus, porque eles não aceitaram nenhuma autoridade que fosse maior do que eles. Embora eles conhecessem a palavra e tivessem certeza de que a palavra descrevia sobre Jesus, que viria e chegou e estava com ele, mesmo sendo alguns doutos da lei, conhecedores das Escrituras, entendendo literalmente aquilo que Moisés escreveu, mesmo assim, eles não creram em Jesus. Mesmo assim, eles não receberam Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Uma igreja que vive e prega o amor de Deus, ela crê nas Escrituras, ela crê em Jesus Cristo, e Ele é sua maior autoridade. Queridos irmãos, está escrito no nosso documento batista o seguinte termo acerca da autoridade de Cristo. A conduta batista, olha só: Cristo é a fonte suprema da autoridade cristã. Sua autoridade é a expressão de amor, justiça e soberania infinita e santidade divina, e se aplica à totalidade da vida. Dela procede a integridade do propósito cristão, o poder da dedicação cristã e a motivação da lealdade cristã. Ela exige a obediência aos mandamentos de Cristo, dedicação ao seu serviço, fidelidade ao seu reino e a máxima devoção à sua pessoa como Senhor vivo.
A suprema fonte de autoridade é o Senhor Jesus Cristo, e toda a esfera da vida está sujeita à sua soberania. Ele é a maior e a máxima autoridade. Então a gente está diante de um problema. Pastor Xavier, qual o problema? Autoridades que não criam no Senhor e que temiam perder a autoridade diante daquele que de fato possuía a autoridade, que é Jesus Cristo, temendo, então buscaram ocasião, buscando algum erro em Cristo, mesmo assim não acharam, mas buscaram clamar contra o Senhor. Bem, e o que é que podia resolver o problema? Só se eles se sujeitassem, se eles se dobrassem, se eles reconhecessem o Senhor Jesus como Senhor, isso resolveria o problema, mas ali não era o interesse deles. E aí eu quero pedir sua atenção máxima para as Escrituras nesse momento. Versículos 19 e 20, você percebe comigo, o Pai e o Filho estão altamente interligados. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra ao Filho o que ele faz. Aqui nós percebemos claramente que existe uma identidade clara de Deus, e essa identidade também é em Cristo Jesus. Eles são pessoas diferentes, a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, mas eles estão interligados de forma perfeita. Há um discipulado, porque o que Deus faz, Jesus também faz, ensinando para a gente o que nós devemos fazer. A igreja que ama, a igreja que vive e prega esse amor de Deus, ela precisa ser semelhante a Jesus, andar em sintonia e harmonia, fazendo aquilo que está no coração do Pai, que é Deus. Jesus assim também fez, e a igreja também deve fazer, seguir as suas ordens, seguir a sua direção, seguir os seus passos, andar por ele no. Mas não só isso, meu irmão. Alguém que quer conhecer a Deus precisa simplesmente meditar em Cristo, olhar para o Filho. Você quer conhecer a Deus? Alô? Você quer conhecer a Deus? Olhe no Filho. Se você ver Jesus, se você penetrar no seu olhar no Filho, você vai ver o Pai. Porque, como está escrito em João 10:30, eu e o Pai somos um. Havia uma unidade plena, perfeita que há entre eles. Isso nos provoca, como igreja, a buscar também essa verdadeira unidade que houve com o Pai. Era uma unidade que, independente da autoridade que ele tinha, ele se submetia, ele obedecia. Muitos de nós, algumas vezes em nossas vidas, recebemos algum tipo de autoridade, talvez por uma carreira acadêmica feliz que nós temos, talvez por um salário bom, ou um posto de trabalho interessante. Nós nos destacamos e queremos nos tornar melhores ou maiores do que os outros. Jesus, ele não se preocupava com isso. Mesmo o Pai dando autoridade, ele estava ali em instituição, fazendo exatamente aquilo que o Pai ordenava. Isso me ensina como igreja que vive e ama, vive verdadeiramente e ama esse Deus, e prega esse Deus que vive. E eu preciso também caminhar com Cristo, como Ele também caminhou. Porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do Monte Tabor, Ele é o Senhor da sua vida. Nós devemos semelhantemente seguir em sujeição e obediência ao Senhor. Mas Ele diz que em amor, não é somente por obedecer, por reconhecer que Jesus Cristo ama. O esforço de Jesus em obedecer à voz de Deus e vir ao mundo para se sacrificar e morrer por nós, foi por causa do amor que Ele tem com você e comigo. A condenação não estava para mim, para você. Ninguém
ninguém mais poderia assumir esse lugar senão Jesus. E ele assume, ele morre pela igreja dele, para ver a igreja viva. Ele morre por você e por mim, para nos achar vivos. E eu que recebi esse presente, o mínimo que posso fazer é, com temor, obedecer a esse Jesus. É me submeter a esse Jesus. Nos versículos 21 em diante, nós vemos que há uma ordem. Ordem sempre foi do Pai. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem Ele quer. E o Pai a ninguém julga, mas Ele confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, do modo como também honram o Pai. Percebam comigo. Por isso que na Bíblia Ele declara um dos eu sou, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque o Pai confiou autoridade ao Filho até sobre os mortos. E quando Ele voltar, Ele fará ressurgir todos aqueles que morreram, tanto os que fizeram coisas boas como os que não fizeram, uns para que possam estar na glória, no lugar que Ele foi preparado para nós, mas outros para o juízo eterno. E é preciso, como pessoas que ouvem a palavra, esboçarem uma reação em direção ao coração de Cristo. Entenda uma coisa: o juízo de um homem depende da sua reação ao Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade. Lembre disso: o juízo de um homem depende da reação que esse homem tem diante de Jesus, o Filho de Deus. Perceba comigo o que eu estou falando, olhando para a Bíblia no versículo 24, eu peço a sua máxima atenção nesse momento. Em verdade, vos digo: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Perceba que esse juízo, o juízo de um homem, depende sempre da reação que ele vai esboçar em direção a Deus. Duas coisas Deus está pedindo. Olha como o Evangelho é fácil e as pessoas lá fora ficam complicando. Ele diz duas coisas: ele diz assim, ó, aquele que ouve a minha palavra e aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ouvir e crer. Basta, meu irmão. Basta. Reconhecer esse amor que ele tem. Reconhecer esse amor. Que amor é esse? Que entrega seu Filho para nos ver vivos, para tirar de nós uma condenação que era justa nossa. Misericórdia do Senhor. Diante da nossa miséria, Ele mostra o seu coração, o seu amor, o seu perdão. Irmãos, em nome de Jesus, que resposta você tem dado no dia a dia a esse amor de Cristo Jesus por você? Eu quero convidar você a refletir mais sobre isso. Mas se você pensou que acabou, ainda não. Esse Cristo Jesus crucificado, Ele já é honrado aqui, mas Ele também será ainda mais naquele grande dia quando Ele voltar. Todo o joelho vai se dobrar. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer: eita, esses crentes aí, rapaz, não é que eles falaram a verdade? Compra aí, ó. E dá tempo ainda, Senhor? Não. Agora eu creio. Não, mas você vai se sofrer para crer. Eu tenho fé. E fé é o firme fundamento. Use a fé agora. Creia, não somente creia, e verás a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Filipenses, no capítulo número 2, versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
medo, para você ver que eu sou o seu Deus, eu tenho autoridade sobre aquilo que o homem mais tem. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Que bom é ter convicção disso, de que uma igreja que serve, que vive pregando o amor de Deus, ela reconhece a autoridade de Jesus Cristo, o seu Filho. Meus irmãos, eu quero poder avançar e quero dizer para vocês alguns testemunhos claros na Bíblia que estão escritos aqui para você guardar no seu coração, para você sair daqui essa noite entendendo: eu preciso depositar a minha fé, a minha confiança nesse Cristo que ama, que perdoa, que restaura e que redime, porque aqui tudo que está escrito afirma o testemunho verdadeiro de que Ele é o Filho de Deus e que tem toda a autoridade do céu e da terra. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Ele diz assim: eu testifico a respeito de mim mesmo, que o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu testifico, quem está falando isso é Jesus. Está dizendo assim, ó, da forma como aqueles homens estavam interpelando Jesus, eles estavam praticamente forçando Jesus a testemunhar de si mesmo. Então Jesus, antes mesmo de seguir exatamente esse roteiro que eles queriam, olha só o que Jesus faz. Ele diz assim: olha, se eu testifico de mim mesmo, a meu respeito, então meu testemunho vai ser verdadeiro. Vocês querem que eu diga quem eu sou, para que eu testifique de mim mesmo? Mas eu vou dizer uma coisa para você: algumas pessoas e algumas pessoas claras vão testificar, e não só pessoas, coisas também vão testificar agora, e você vai ver que Ele tem autoridade. Olha para mim aqui, quando estou entendendo a palavra, diga amém. Amém. Olha só, presta bem atenção. Jesus diz assim: se eu testifico a meu respeito, a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro, mas tem outro que testifica a meu respeito, e eu sei que é testemunho verdadeiro que está aqui. Mandaste o mensageiro João, ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Olha só, você se lembra de João? João era aquele que fez o quê? Que foi enviado por Deus para apontar, para direcionar para quem? Jesus Cristo. Para dizer, olha, para anunciar que Jesus estava chegando. Jesus, ele era aquele que foi anunciado por João, mas João, quando visto pelos homens, acharam que João era Jesus e perguntaram: és tu o Cristo? És tu o Messias? E aí ele disse: não, eu só sou aquele que estou apontando para ele. Eu não sou nem digno de desatar ou de atar a sua barca, de colocar a sandália no pé dele. Eu sou muito pouco, eu sou um pecador, eu sou muito pequeno diante da grandeza dele. Ele tem toda a autoridade, ele é o Filho de Deus. Mas as pessoas estavam acreditando que ele era já o Messias. Por isso que Jesus está falando aqui, ó, por algum tempo vocês gostaram da presença dele, né? Ele era a lâmpada que alumiava, e vós quereis que por algum tempo alegrar-vos com essa luz, mas ele só estava anunciando: eu tenho maior testemunho do que o de João. Então ele, olha como Jesus faz, ó. Ele disse primeiro: eu não posso dar testemunho de mim, porque meu testemunho não pode ser dado. Mas tem alguém que dá o testemunho de mim, é um homem. Quem é esse homem? João. Mas ele refuta o testemunho de João. Ele mesmo diz assim, ó: ainda que o testemunho de João seja verdadeiro, eu vou refutar, porque tem outro testemunho maior ainda do que o João. Mas que testemunho é esse? Olha para a Bíblia que você vai entender comigo. Porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu as realizasse, estas que eu faço, testemunham a meu respeito, e o Pai me enviou. Pense naqueles judeus. Quem é ele? Ele está dizendo que é o Filho de Deus? Que insulto! Mesmo
conhecendo as Escrituras e sabendo que Jesus viria da forma como ele veio, eles não acreditavam. Amigo visitante, você que nos acompanha nas redes sociais, tudo que nós estamos dizendo está na palavra. Será que você já tem crido no Senhor? Será que você tem colocado o seu coração nele? Você crê realmente que Jesus é o Filho de Deus? Esse é um momento importante para você abrir seu coração e deixar a palavra de Deus operar em você. Deixar que o Espírito Santo te convença dessa verdade. Olha só, Jesus fala aqui que o testemunho dele ainda não podia ser dado, porque senão ele iria se contradizer. Ele diz que o testemunho de João era verdadeiro, mas ele diz assim: mas o testemunho de João é de homens, e eu não quero testemunho de homens, ainda tenho testemunho maior, as obras que o Pai me deu para fazer. Mas ele não fez só esse testemunho. Você quer mais um testemunho? Para você sair daqui hoje crendo que Jesus é o Filho de Deus, que tem toda a autoridade sobre a igreja, e por isso ele impulsiona pelo seu Espírito essa igreja a viver e a amar, a viver esse amor e a pregar esse amor. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Ele diz assim, ó: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tens ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Olha só, ele está dizendo: quem testifica de mim é o próprio Deus. Quem lembra do batismo de Jesus? Em João 3, quem lembra? A Bíblia diz que em forma corpórea uma bomba desceu do céu, e uma voz foi ouvida por todos os homens naquele momento. Não foi só Jesus que ouviu, todos ouviram, e a voz dizia do céu que este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, testificando de que Jesus é o Filho de Deus, que tem toda a autoridade sobre a sua igreja e que tem pelo seu Espírito levado essa igreja a viver esse amor e a pregar esse amor de Deus. Meus irmãos, não precisava mais nada, né? O Pai testifica do Filho, o Pai fala do Filho, o Pai confirma do Filho, ele refuta o testemunho de homens, ele fala da obra dele. Que obras são essas? Que sinais? Ele acabou de curar um homem, é a obra de Cristo. Acabou de curar, anunciar esse momento de salvação. Meus irmãos, não há necessidade de prova maior do que essas, que Jesus, ele é o Senhor. É preciso só agora não se tornar judeus como aqueles. É preciso agora tomar uma posição e crer de fato nesse Jesus. As Escrituras confirmam nesse Messias. As Escrituras confirmam que a autoridade está sobre Jesus. Meu irmão, minha irmã, Igreja de Deus, Monte Tabor, eu queria lembrar a vocês o que está escrito na palavra. A Bíblia, naquele momento, Jesus olha e diz para eles assim: meus irmãos, o que condena vocês é a própria lei, a lei mosaica. Eles estavam tão cheios da lei, mas não permitiam que a graça se manifestasse neles. E não reconheceram Jesus. Esse mesmo Jesus, em Mateus no capítulo 28, diz para nós o seguinte: Jesus aproximou-se e disse para os discípulos: me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, instruindo-os a observar todas essas coisas que venho mandando. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mesmo Cristo se reporta à noiva dele, à igreja dele, por quem ele morreu, e designa essa noiva para completar a sua obra. O que Jesus está fazendo nesse momento? Ele está dizendo assim: igreja minha, eu dou a minha autoridade a você.
as minhas verdades, para que você anuncie o meu evangelho, para que você anuncie as boas novas, para que você resgate aqueles que estão perdidos, distantes de mim. Por isso, igreja, tá bom. É preciso de fato ter consciência de que essa obra não é humana, é de alguém que tem autoridade, que nos deu autoridade, para a gente continuar vivendo esse amor. E mais do que viver esse amor, a forma mais prática possível é pregando também esse amor de Deus para os homens. O que você, igreja, tem feito com essa autoridade que o Senhor te deu? Ele estendeu para você, ele estendeu para a igreja em Atos no capítulo 2, confirmada a profecia, o Espírito de Deus estabeleceu a igreja na terra. Ele manifestou a sua presença no meio, selando o Pentecostes, a presença do próprio Deus ali, por meio do seu Espírito Santo, dando uma autoridade, começando ali a igreja, instituindo essa efetiva igreja. E essa igreja precisa hoje lutar contra hostes do mal como no passado. Essa igreja tem promessa. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre essa igreja, porque ela tem a autoridade que foi dada pelo próprio Cristo. Por isso você e eu não podemos recuar. Por isso eu e você não devemos jamais olhar para trás, mas avançar naquilo pelo qual nós fomos chamados. Uma igreja que vive, que prega o amor de Deus, ela não teme aos perigos, porque ela crê naquele que deu a oportunidade a ela para avançar. Eu convido você, meu irmão e irmã, a celebrar mesmo e a pedir Deus me dê forças, me dê sabedoria para que eu possa prosseguir, avançar, continuar, até que o Senhor venha e eu possa ser encontrado, eu possa ser encontrada praticando esse amor, levando aqueles que estão perdidos. Que bom é saber que você tem autoridade, hein? Você é igreja, viu? Você pensa que aqui ele tem autoridade, é o templo? Aqui foi feito por mãos de homens. A gente está falando do templo que foi feito pela mão dele. Você, Deus te deu autoridade como igreja, em seu nome. Você é representante legal de Deus na terra, um agente que vai trazer a salvação, a palavra de salvação. Está preparado para o próximo ano para completar e depois celebrar os 63 anos? Mas é preciso trabalhar a igreja, é preciso suar a igreja, é preciso avançar a igreja, porque o Senhor está à frente da sua igreja. O cajado permanece em suas mãos. Ele é o seu pastor e nada. Se você ver essa palavra verdadeiramente, se você entendeu essa palavra verdadeiramente, eu queria pedir para você, em nome de Jesus, para você ficar de pé. Feche seus olhos. Feche seus olhos por um momento. Esse Deus, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele é o próprio poder. Ele é o Senhor, o eterno. Ele é o soberano. Ele deu autoridade ao seu filho. O seu filho deu à igreja. E a igreja precisa usar no passado. Feche seus olhos. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Quando eu estiver louvando, feche seus olhos. Não olhe para mim, não. Mas olhe para esse poder do Deus que pode fazer a igreja avançar, que pode fazer a igreja crescer e conquistar para a glória de Deus Pai.
Igreja, hoje acabou. O poder nos foi dado por Cristo Jesus. E a ordem é avance em amor. Porque todas as almas perdidas que estão nesse mundo sem salvação. Avance, pois o Senhor Jesus é o seu Deus e Ele faz. Deus faz a igreja crescer. Deus faz o homem fortalecer. Pois sem Deus o homem nada é poeira na estrada. Deus faz a igreja crescer. Deus faz o homem fortalecer. Pois sem Deus o homem nada é poeira na estrada. Toda a glória seja dada a Deus que tem autoridade, que deu ao Filho e deu a igreja para todo sempre. Porque Ele que faz o monte da boca crescer. Amém? Eu vim para frente para pegar o recorde não, viu? Deus dá o crescimento à sua igreja, usando a mim e a você. Por isso que devemos, como crentes, com firmeza e ousadia, proclamarmos a salvação. Nada de desculpas. Desculpa alguma justifica o nosso não atendimento à ordem de Jesus. É este o hino que nós vamos cantar agora, porque a partir de hoje nós estaremos caminhando para mais um ano de história da Igreja Batista Monte. Amém? E esperamos que você possa participar dessa história, trazendo mais vidas para que, comprometidas com o Senhor, possamos proclamar a salvação e libertar vidas da escravidão do pecado. Cantemos com alegria, ousados com firmeza, os crentes proclamar. Oh,
Deus abençoe aos amados irmãos. Deus abençoe a Anel, esposa, o casal de Deus. Deus abençoe vocês. Eu disse que hoje a noite ia ser a continuação da bênção da nossa. Deus continue te abençoando. Sua vida, a vida da sua família, continue sendo para a glória e honra do Senhor Jesus. Conte com as nossas orações, com o nosso apoio, porque nós sabemos que a recíproca é verdade. E a você que veio hoje à noite, a você que nos acompanhou pela internet, Deus continue abençoando a sua vida. Onde está o grupo de louvor, por favor, aqui à frente. Que a bênção apostólica vai ser através do grupo de louvor, orar, depois o grupo de louvor cantará a bênção de Deus para a sua vida hoje à noite, para que você possa ter uma semana abençoadíssima e protegida pelo Senhor. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia que tu acrescentaste. Obrigado, Senhor, porque através do teu sacrifício naquela cruz, nós fomos inseridos na família de Deus. E te pedimos, ó Deus, por cada pessoa que ouviu a tua palavra do Senhor, que o Santo Espírito possa trabalhar nestas vidas, e que possamos entender a tua vontade e fazer a tua vontade. E que possamos proclamar o teu amor e a tua misericórdia a outras pessoas, mostrando o que elas quiseram nas nossas vidas. Continua abençoando a tua igreja. Continua abençoando o pastor Evaldo, a irmã Michele, Elisa, toda a família. Continua, Senhor, abençoando o teu povo. Nós te oramos, Senhor.